Palpites de futebol para os jogos da Copa do Mundo dessa sexta-feira. Palpites Canadá e Bósnia, palpites Estados Unidos e Paraguai é o que eu trago nesse vídeo, além de placar exato para jogar no bolão da empresa, da escola, do condomínio. Da escola não, Alex, se você tiver menos de 18 anos você não pode apostar, hein? Da faculdade, do condomínio, do futebol, do grupo do WhatsApp e tudo mais. Tamo junto? Muito prazer, eu sou o Jean Mello, professor aqui do canal La Casa de Tips, a máscara não tá aqui, no YouTube desde 2018, trazendo palpites todos os dias aqui nos jogos da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, palpite para todos os jogos. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar o nosso trabalho e ativa o sininho das notificações para ser notificado pelo YouTube sempre que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Tá certo? Pessoal, tô gravando antes da partida entre México e África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, então eu não sei o resultado dessas partidas ainda. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês hoje na Betfair, se você não tem conta, link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado. Betfair 100% regulamentada, rodando liso aqui no Brasil. É a única que tem exchange, que é bolsa de aposta, você contra outros apostadores, é o trade, né? E sportsbook aí, pra você apostar contra a casa. Tamo junto? Pessoal, vou mostrar pra vocês também, deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar um PowerPoint com as informações que eu separei para vocês, tá? Vamos lá. Estados Unidos, em números, de olho na Copa. 5 vitórias nos últimos 10 jogos, uma média... Deixa eu ler aqui, que fica mais fácil. Na minha colinha, tá? Vai deixando o like no vídeo aí, vai ativando o sininho das notificações. Aqui é sem edição, é 100% no pelo, sem maquiagem. Vamos lá, ó. Os números recentes sugerem que será difícil para a equipe... Não, esse aqui é do Canadá. Os Estados Unidos venceram 5 dos seus últimos 10 jogos, com uma média de 1,8 gols marcados por partida. No entanto, os problemas defensivos ainda preocupam, com os americanos sofrendo 1,7 gols por jogo. Ou seja, Estados Unidos marca, mas também sofre. Já deixa essa informação guardada. Mantendo o placar zerado em apenas uma das últimas 10 partidas. 6 dos últimos 7 jogos dos Estados Unidos tiveram mais de 2 gols e meio. 4 vitórias e 3 derrotas. Mais de 2 gols e meio, salva essa informação também. Os Estados Unidos sofreram apenas 1 gol nos 3 jogos da fase de grupos de 2022. Aí é outra Copa, outra seleção, não era na eles vão jogar nos Estados Unidos, não era nos Estados Unidos, então essa informação meio que desconsidera, tá? Informações agora do Paraguai. Paraguai. Os sul-americanos venceram 4 dos seus últimos 10 jogos, ou seja, 6 eles não venceram. E construíram seu sucesso na disciplina defensiva, sofrendo apenas 1 gol por partida. Isso aí eles são bons mesmo, tá? De tomar poucos gols e manter o placar zerado em 4 jogos. Só que a gente vai dar uma olhada no retrospecto do Paraguai fora de casa, haja visto que os Estados Unidos vai jogar dentro de casa. O Paraguai sofreu entre 0 e 1 gol em cada uma das últimas 10 partidas de Copa do Mundo. 5 dos 14 gols do Paraguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo vieram de bolas paradas. Cruzamento, Gustavo Gomes, bons nomes na área. Bom, trouxe para vocês informações, correto? Deixa eu mostrar agora, na telinha, Estados Unidos. Eu nem sei porque eu comecei com Estados Unidos e Paraguai, mas tá bom. Head to head. Ó, os últimos jogos dos Estados Unidos. Estados Unidos, dos últimos 4 jogos, perdeu 3. Só que esses que eles perderam foram para as potências. Alemanha, Portugal e Bélgica. E o Paraguai não se equipara a essas potências, tá? Ganhou do Senegal 3-2. Quando pegou equipes sul-americanas, ganhou do Uruguai 5-1. Ganhou do próprio Paraguai por 2-1. Pegou a Austrália 2-1, empatou com o Equador, que o Equador, gosto muito da seleção equatoriana. Ganhou do Japão, que eu também gosto. Perdeu da Coreia do Sul. Aí México, Guatemala, Copa Ouro, lá atrás, já quase um ano atrás. Tá? Já o Paraguai. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O Paraguai dos últimos jogos perdeu dos Estados Unidos, perdeu da Coreia do Sul, perdeu do Marrocos, mas aí Marrocos tá ali entre os 10 do mundo. O que eu quero mostrar pra vocês é o Paraguai fora de casa, no geral. Ó, mostrar mais jogos. Mostrar mais jogos. Olha o Paraguai fora de casa, tá? Só considerando fora. 2 vitórias diante de Grécia e México. Peru que nem classificado pra Copa foi. Grécia também não. E olha, são poucas as partidas que ele consegue vencer. Retrospecto ruim fora de casa do Paraguai. Ó, 2022 pra cá, tá? 2022 pra cá. Uma vitória no Panamá, uma vitória no Peru, uma vitória no México e outra na Grécia. E os Estados Unidos em casa perdeu para essas fortes seleções, mas tem um bom retrospecto. Entre eles, entre Estados Unidos e Paraguai, os últimos jogos, Estados Unidos venceu agora por 2-1, tinha vencido por 1-0 em 2018, vencido por 1-0 em 2016, aí perdeu lá em 2011. Diante
forte retrospecto dentro de casa dos Estados Unidos diante da sua torcida e do fraco retrospecto do Paraguai fora de casa, por isso que aqui eu vou no empate anula Estados Unidos, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Empate anula Estados Unidos como sugestão principal e o placar exato 2-1 pro Estados Unidos, tá? 2-1 para os Estados Unidos. Pegaram aquela visão que eu tinha passado das informações, os últimos jogos dos Estados Unidos batendo mais de 2 gols e meio. Das últimas 10 partidas, o placar só ficou zerado aí um jogo. Eu gosto desse 2-1 aqui no placar, tá? E sugestões principais para esse jogo é o dupla chance Estados Unidos para marcar gol. Já já eu vou fazer o nosso bilhete aqui na Betfair, tá? Então 2-1 a sugestão de placar exato. Vou até mostrar para vocês a odd desse placar exato. Correto. Resultado. Placar. Vai estar aqui na Betfair. Tá na aba todos. E a gente vai fazer o bilhete pronto. Placar correto, 2-1 pro Estados Unidos. 2-1, odds 8. E no nosso bilhete, nós vamos deixar o dupla chance Estados Unidos e Estados Unidos marcando gol, mais de 0 gols, tá? Porque outros placares que eu vejo provável para esse jogo é 1-0, você que vai jogar no bolão da firma. 1-0, 1-1 e 2-1. São os 3 placares prováveis que eu vejo. E como principal aí, o 2-1, tá? Então tá aqui, ó. Para nosso bilhete vai Estados Unidos ou empate e mais de 0,5 gols para começar, tá? Vamos seguir os trabalhos? Se você não tá no meu grupo gratuito do Telegram, link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado, mandando aí onde você vai conseguir assistir o jogo na Copa, diariamente lá no Telegram, super odds interessantes. Eu não mando qualquer super odds pra vocês, eu mando só o que eu gosto, tá? Das super odds. Tips ao vivo, muita coisa interessante lá no meu canal gratuito do Telegram, 100% na faixa no Vasco. Clica no link da descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? Vou deixar o link da Betfair e do meu grupo grátis, tá certo? Bora de Canadá e Bósnia. Canadá, outro país sede, certo? Os números recentes sugerem que será difícil para a equipe canadense ser batida, já que eles não sofreram gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, sofrendo apenas 0,3 gols por partida. Guarda essa informação que vai conflitar com uma informação da Bósnia. Apenas 2 das últimas 11 partidas do Canadá tiveram ambos os times marcando. Só que 8 dos últimos 10 da Bósnia tiveram ambas marcando. Então é um conflito aqui, tá? E aí a gente vai ter que ver questão de adversário, nível de competitividade, tá? 9 dos últimos 10 jogos do Canadá terminaram com menos de 2,5 gols. Bósnia. A Bósnia tem sido um time interessante de se assistir ultimamente, marcando 2,0 gols por partida, ou seja, uma média alta aí, em suas últimas 10 partidas, sendo que 80% desses jogos ambas as equipes marcaram. No entanto, a consistência defensiva continuou sendo uma preocupação, com apenas 2 partidas sem sofrer gols, tá? A Bósnia marcou 8 dos seus últimos 10 gols no segundo tempo, tá? Bom, isso dito, vamos para a telinha e eu vou mostrar aqui para vocês retrospecto. Eu tinha aqui para mostrar dos Estados Unidos. Tinha algum jogador interessante que eu queria mostrar para vocês dos Estados Unidos? Deixa eu ver, Sanabria. Aqui é a provável escalação dos Estados Unidos e do Paraguai. Não tinha nada interessante em nível de jogadores aqui para mostrar para vocês, tá? Do Canadá tem... do Canadá tem uma que eu vou falar para vocês. Que é uma bet de longo prazo que eu mandei lá no meu grupo grátis, tá? Mas vamos aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Canadá. Das últimas 10 partidas, só 2 tiveram ambas marcam, certo? Vamos conferir. Foi contra a Irlanda e contra a Islândia. Então, dos últimos 4, 2 tiveram ambas marcam e 2 não. Só que dos últimos 10, só essas 2 tiveram ambas marcam. Mas aí, nível de adversários. Guatemala, fraca. Venezuela, fraca. Equador, forte. E Colômbia, forte. Tá? Só que nem marcou, nem sofreu. Austrália, tomou gol, mas não marcou. País de Gales, ok. Romênia, não marcou, Romênia nem na Copa tá. Guatemala fraca, El Salvador fraco, Curaçao tá na Copa, mas é fraco, Honduras fraco, Costa do Marfim bom adversário, tá? Já a Bósnia, vamos ver aqui, ó. Então vamos ver Canadá dentro de casa e Bósnia fora de casa, já que Canadá vai jogar em casa. A Bósnia marcou no Panamá, marcou no País de Gales, marcou na Áustria, bom adversário, Malta, Chipre, San Marino, marcou na Eslovênia, aí Romênia, não marcou na Alemanha, tomou 7, não marcou na Hungria, marcou na Holanda, não marcou na Itália nem na Inglaterra, mas a Itália, Inglaterra, esses adversários, a Alemanha já são adversários de nível top, tá?
O que eu gosto nesse jogo, rapaziada? O que eu gosto nessa partida? Eu gosto do Canadá por jogar em casa. Eu gosto do dupla chance Canadá. Canadá o empate. Só que essa seleção aqui da Bósnia, ela pode marcar um golzinho aqui, ainda mais se Dzeko jogar. Eu tenho uma bet de longo prazo que eu mandei no grupo grátis, que é pro Dzeko marcar um gol na Copa, tá? Mandei lá no grupo gratuito. Se você tá no grupo gratuito, você recebeu essa bet. Se você não tá, o link tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado no topo dos comentários, que é Dzeko pra marcar gol. Odds 1,70, por aí. Um golzinho na Copa. Batedor de pênalti, um dos principais nomes aí, junto com o Demirovic. E eu vejo esse Canadá, essa Bósnia podendo marcar gol aqui. Os dois principais placares pra mim são esses que eu vou mostrar na tela pra vocês agora. 1-1, que é o meu principal placar, e o 1-0 Canadá, tá? 1-0 Canadá e 1-1 são os placares exatos que eu mais gosto. A minha principal sugestão para essa partida é Canadá ou empate e menos de 4.5 gols, que vai completar o nosso bilhete, tá? Nosso bilhete pronto, a nossa dupla do dia dessa sexta-feira. Canadá e Bósnia. Criar aposta. Dupla chance Canadá. Canadá com empate. E menos, já dá uma odds 1,61, mas eu quero pegar esse menos de 4.5 gols para dar uma aumentada nessa odds. Então, Estados Unidos ou empate, e pro jogo não terminar 0-0, Canadá ou empate, e para não ter 5 gols ou mais na partida, tá? Esse é o nosso bilhete desse vídeo, bilhete pronto, tá? Aí os placares exatos, vamos dar uma olhada nas odds dos placares exatos aqui, para esse jogo. O 1-0 Canadá tá odds 6, e o 1-1 tá odd 6. Os dois placares estão odd 6 e são pra mim os dois placares mais prováveis. No bolão da firma eu tô muito na dúvida. Eu vou esperar ver como é que vai ser esse México jogando em casa pra eu ter uma baliza de como vai ser esse Canadá. Só pra ter um norte, tá? Mas Canadá é totalmente diferente do México, torcidas totalmente diferentes, adversários totalmente diferentes, tá? E eu gosto desse Canadá pra marcar gol, tá? Não vejo esse Canadá sem marcar gol. Então Canadá um empate, menos de 4.5 gols, mas então o nosso bilhete pronto é esse, beleza? Agora deixa eu ver aqui no criar se eu colocar um Canadá para marcar gol. Ou seja, uma faixa de gols entre 1 e 4. Faixa de gols entre 1 e 4. É uma odds 1.42. Tem mais alguma coisa que me agrada nesse jogo? Cartões, escanteios. Nada mais. Então é isso, tá? Ou podemos baixar aqui para fazer e colocar esse odd, esse under 3.5 gols. Canadá o empate. Mais 0 gols, menos de 3.5 gols é outra provável que me agrada nesse jogo. Beleza? Tá gostando dos vídeos? Tá gostando da dinâmica? Não tá? Deixa nos comentários, eu vou ler todos os comentários, dar coraçãozinho e responder todos os comentários. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para você receber notificação de todos os vídeos que eu vou subir aqui na Copa, tá? Placar exato, bilhete pronto, palpites, sugestões, análises, tudo para vocês. Tô aqui no YouTube desde 2018, já indo aí pra terceira Copa? Não, eu comecei o canal depois que a Copa de 2018 acabou. A Copa de 2018 já tinha acabado, aí 2022 foi a minha primeira Copa aqui no YouTube e agora 2026. Tamo junto e lembre-se, nem só de greens vive o homem, que os anjos dos greens estejam conosco. Tamo junto, rapaziada, bela